E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rondinelli Ferreira e vamos dar início ao módulo de Tecnologia de Processamento e Principais Defeitos de Produtos Lácteos. O tema da aula de hoje será a Tecnologia de Processamento de Queijo de Minas Frescal e Padrão. Desta forma, os objetivos da aula situam-se em apresentar os ingredientes utilizados em sua fabricação, apresentar e entender as etapas de fabricação de queijo de Minas Frescal e Minas Padrão. O programa da aula foi dividido em alguns tópicos, sendo eles a introdução, definição de queijo, ingredientes utilizados na fabricação de queijos, etapas de fabricação do queijo de Minas Frescal e Padrão, considerações finais e o tópico para a próxima aula. Com relação ao queijo, ele é considerado uma das formas mais antigas de conservar as características nutricionais do leite e sua origem anterior à pré-história. De acordo com os historiadores, um comerciante árabe, ao atravessar o deserto carregando leite em cantil de estômago seco de carneiro, observou que havia uma massa branca com odor e sabor levemente acidificado, ou seja, tinha passado pelo processo de coagulação. Desta forma, acredita-se que o processo de produção do queijo tenha sido descoberto acidentalmente. Com relação ao RISPO-A 2017, ou seja, Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, há dois tipos de queijo: queijo fresco e queijo maturado. O queijo fresco é o que está pronto para o consumo logo após a sua fabricação. Como exemplo, temos o queijo Minas Frescal. Considera-se a data de fabricação dos queijos frescos o último dia da sua elaboração. Já com relação aos queijos maturados, é aquele que sofreu as trocas bioquímicas e físicas necessárias e características da sua variedade. Considera-se a data de fabricação dos queijos maturados o dia do término do período da sua maturação. Os queijos eles podem ser obtidos por separação parcial do soro do leite, ou leite reconstituído, ou de soros lácteos, juntamente com o processo de coagulação, que pode ser realizado pela ação física do coalho, enzimas específicas, bactéria específica, que são os fermentos, ácidos orgânicos isolados ou combinados. Temos que, com relação aos ingredientes utilizados na produção de queijos em geral, são divididos em 5. Temos aqui o coalho, que é a enzima chamada de quimosina, também conhecida como renina, que é utilizada para a coagulação das proteínas do leite. Antes era obtida do estômago de ruminantes recém-nascidos e hoje é adquirida de forma sintética. Há diversas marcas de coalho no mercado e diversas concentrações para utilização para a coagulação do leite. Temos o cloreto de cálcio, ou CaCl2, é um composto químico formado por cálcio e cloro, utilizado para repor o cálcio que ficou indisponível, ou seja, insolúvel, em consequência da pasteurização do leite. Além de repor o cálcio, esse cálcio ele é muito importante também para o processo de coagulação. Ele ajuda no processo de coagulação das proteínas do leite. Por isso, é muito importante que tenha essa reposição através do ingrediente cloreto de cálcio. Temos aqui o cloreto de sódio, o NaCl, que é o sal de cozinha. Ele é colocado nos queijos para realizar a salga com o objetivo de conservar o produto e melhorar suas características sensoriais. Temos ainda o fermento lácteo, que são cepas de bactérias que se adicionam ao leite durante o processo de fabricação. Podem ser mesofílicos, temperaturas até 39 a 42 graus Celsius para sua ação ótima, ou termofílicas, até em termos de 52 a 55 graus Celsius, e tem o objetivo de agregar diferentes características ao queijo, ou seja, é exatamente o fermento lácteo que vai dar a diferenciação entre diversos tipos de queijo. E finalizando aqui os ingredientes utilizados na maioria dos queijos produzidos, temos o ácido lático, utilizado para substituir o fermento lácteo e também para precipitar as proteínas e flocular o soro. Não é muito mais utilizado esse ácido lático. Utiliza-se sempre o fermento lácteo, é mais preferível. E aqui temos algumas imagens referentes aos ingredientes utilizados na confecção de queijos: coalho, quimosina, o cloreto de cálcio, CaCl2, cloreto de sódio, sal,
fermento lácteo e o ácido lático. Vamos entender agora o processo de fabricação do queijo Minas Frescal e como se denomina esse queijo Minas Frescal. Temos aqui que, por definição, entende-se por queijo Minas Frescal o queijo fresco, obtido por coagulação enzimática, ou seja, com coalho, do leite e outras enzimas coagulantes apropriadas, que podem ser, aqui no caso, o fermento lácteo, complementado ou não com a ação de bactérias lácteas específicas. É considerado um queijo fresco de massa crua, não maturada ou cozida, ou seja, a massa dele não é cozida e também não é maturada. Assim que termina-se seu processo de confecção, ele pode ser consumido. E tem elevada umidade. É exatamente essa umidade que torna o queijo Minas Frescal um produto muito perecível devido à ação de micro-organismos. Deve obrigatoriamente ser elaborado com leite pasteurizado e possuir sabor fresco, lácteo e suave. Com relação às características do queijo Minas Frescal, temos que ele possui a cor branca, odor e sabor levemente ácido, pouquíssimas oleaduras ou nenhuma, e massa firme ao corte. Com relação ao fluxograma, temos aqui na figura 1 o processo de produção do queijo Minas Frescal, que é dividido em 7 etapas. Temos aqui recepção, padronização e pasteurização do leite, adição dos ingredientes ao leite, como cloreto de cálcio, coalho e fermento, que é o fermento lácteo, coagulação do leite e corte da coalhada, mexedura da coalhada, processo de dessoragem, sal e pré-prensagem da coalhada ou massa, enformagem e viragem dos queijos e finalizando o processo de produção, embalagem, rotulagem e armazenamento. Dando sequência aqui, temos a recepção e padronização do leite, que deve chegar ao estabelecimento produtor de produtos lácteos, como CDs máximo 17 graus de Ornick, e a padronização de gordura de 2,8 a 3. Temos aqui na figura 2 um caminhão isotérmico de coleta e transporte do leite, e o processo de desnate, onde temos a saída do leite aqui, e o creme. É esse processo aqui que vai padronizar o leite quanto ao seu teor de gordura. Temos na figura 3 aqui um pasteurizador de placas, responsável pelo processo de pasteurização do leite. Esse processo de pasteurização, ele tem duas formas de ser feito, de forma lenta ou rápida. A forma lenta tem o binômio, ou seja, dois itens, dois termos, temperatura e tempo, em temperatura de 63 graus Celsius por 30 minutos. E a pasteurização rápida, 75 graus Celsius por 15 segundos. Não é muito mais utilizado essa pasteurização lenta, porque demanda muito tempo, muito gasto, que torna o processo mais oneroso. É dentro desses pasteurizadores de placas que o cálcio do leite torna-se insolúvel. É exatamente devido a essa etapa que é preciso repor o cálcio na produção de queijos com a inserção de cloreto de cálcio. Temos aqui agora a etapa de adição de ingredientes ao leite, onde inclui-se cloreto de cálcio, coalho e fermento. É o que está mostrando aqui a figura 4, com adição de cloreto de cálcio e coalho. Algumas observações com relação a essa etapa. Número 1. Para a adição do cloreto de cálcio, coalho e fermento, a temperatura do leite deve estar entre 35 e 37 graus Celsius. Por que essa temperatura? Exatamente devido à atividade ótima do fermento, ou seja, da cultura láctea, que é mesofílica. Então, essa parte é muito importante de ser analisada e anotada. Número 2. Cloreto de cálcio, uma solução a 50%. Utiliza-se de 40 a 50 ml para cada 100 litros de leite. O mesmo, ou seja, o cloreto de cálcio deve ser dissolvido em água não clorada. Por que em água não clorada? Porque o cloro poderia atrapalhar a atividade do fermento. Dessa forma, iria atrasar, modificar o processo de coagulação do leite. Número 3. Coalho. A quantidade recomendada pelo fabricante, também dissolvida em água. Temos aqui número 4, fermento, com concentração de 1 a 1,5% em relação ao volume de leite. E temos aqui que as cepas
de micro-organismos utilizada no caso aqui do queijo Minas Frescal, Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris. E temos aqui o processo de homogeneização, ou seja, mistura do leite. Assim que selecionam todos esses ingredientes, pede-se que faça uma homogeneização de 2 a 3 minutos. Com relação à etapa de coagulação do leite e o corte da coalhada, podemos ver aqui na figura 5 tipos de corte de coalhada, com o uso de lira, que é esse instrumento de aço inoxidável, e temos aqui o corte manual, que pode ser feito com uma faca. Os cortes eles são feitos tanto na horizontal quanto na vertical. Assim temos alguns pontos a serem introduzidos. Como saber o ponto da coalhada? Após 50 minutos da adição do cloreto de cálcio, do coalhado e do fermento, e do coalho e do fermento, notará-se uma massa homogênea, branca, determinando o ponto da coalhada. E como é feito esse teste? Introduz-se uma espátula na coalhada e ao retirá-la ela deverá estar limpa, ou seja, sem resquícios de leite, mostrando que o leite realmente sofreu o processo de coagulação. Processo de corte, realizado lentamente com o auxílio da lira. Por que realizado lentamente? Se ele for realizado de forma abrupta, muito rápida, haverá quebra excessiva dos glóbulos de coalhada, e assim haverá perdas, que irá sair depois no processo de prensagem juntamente com o soro. Pode ser feito com a lira, mostrada aqui nessa figura, ou também com o auxílio de uma faca. O tamanho médio dos cubos é de 1,5 a 2 cm, realizado nas direções horizontal e vertical. É exatamente esse processo de corte que vai dar ao queijo a textura e o rendimento correto. Com relação à etapa de mexedura da coalhada, como pode se ver na figura 6, é realizado após o corte. E temos aqui, nós podemos ver aqui esse líquido um pouco mais esverdeado, né? Determinado de soro, ou seja, após o corte, um soro limpo e esverdeado vai sendo liberado. Neste momento, inicia-se a mexedura da massa com o auxílio dos mexedores. Aumenta-se o ritmo gradativamente, evitando a quebra exagerada dos cubos de coalhada, ou seja, para não perder coalhada, para não perder rendimento do queijo. O período de mexedura é de 10 a 15 minutos. E qual é o objetivo dessa mexedura? Para facilitar o dessoramento. Temos que agora a etapa de pré-prensagem e dessoragem da coalhada, ou seja, da massa. Nós temos aqui 3 tipos de pré-prensagem. A manual, a letra A. Temos aqui a mecânica, onde a massa é prensada. E temos aqui a liberação de soro. E por fim, a dessoragem, onde a massa fica na parte superior e o soro na parte inferior. É muito bom ter noção aqui com relação ao soro, esse líquido que sai após o processo de prensagem e corte da massa. O soro é um subproduto da cadeia de laticínios da produção de queijo. Esse subproduto ele é muito valioso porque ele pode ser utilizado para a produção de outros produtos, como bebida láctea ricota. Por isso, é muito bom prestar atenção com relação ao seu descarte. Que ele seja utilizado em toda a parte de produção de laticínios, que não seja eliminado em esgotos, ou então até mesmo para a rede de tratamento de esgotos, porque ele tem uma carga biológica muito grande com relação à concentração de proteínas, carboidratos, minerais e outros, o que poderia contaminar o meio ambiente. Dito isso, temos o processo de salga da coalhada. Pode ser dividido em 4 tipos. A salga no leite, o sal é adicionado ao leite antes da adição da coalhada, da adição do coalho, na verdade. Esse tipo de salga, ela não é muito aceitável e objetiva, porque a eliminação do soro, o soro vai estar salgado, o que vai também diminuir a sua utilização posterior para outros produtos. Salga na massa, o sal é adicionado após a dessoragem da massa,
é feito um cálculo para ver quanto há de massa dessorada e essa inserção de sal. É importante que seja feito uma homogeneização dessa adição para que não fique pedaços mais salgados que outros, ou seja, de forma heterogênea o gosto. Temos ainda a salga seca. O sal é colocado sobre o queijo após informado. É colocado tanto na parte superior do queijo até um certo tempo, vira-se esse queijo e coloca novamente o sal na outra face do queijo. E isso facilita a injeção do queijo em toda a sua completude. E temos aqui o tipo de salga salmoura, onde o queijo, produto pronto, é colocado em uma solução com sal por um determinado tempo, de acordo com o tamanho do queijo, em uma câmara de refrigeração numa temperatura de aproximadamente 7 a 10 graus. Evita-se aqui a proliferação de bactérias. Temos aqui agora a etapa de enfermagem e viragem dos queijos. Temos aqui na letra A o corte da massa após ter feito a dessoragem. Temos aqui na letra B peças da forma de queijo, que a gente pode ver que essa parte que é o dessorador, é o filtro onde vai ficar a massa retida e vai sair o soro. A forma do queijo, que no caso ela é cilíndrica, e aqui é a parte que vai se colocar sobre essa forma para fazer a parte da prensagem, para retirada do soro. E aqui na letra C temos a viragem dos queijos, onde a um determinado tempo já prensado, vira-se o queijo, prensa novamente e tira as aparas, ou seja, faz o formato correto do queijo. Aquele excesso que ficar fora aqui da forma é cortado manualmente com uma faca. Chegamos então aqui na etapa de embalagem, rotulagem e armazenamento. Com relação à etapa de desenformagem, antes de se efetuar ela, os queijos são armazenados na câmara de dessoragem em 4 graus Celsius por 24 horas ou não. Isso aqui é uma etapa que pode se fazer ou não. Após são desenformados, realiza-se o toalete, ou seja, a correção dos defeitos de formatos. Pode ser feito manualmente com uma faca, como foi dito anteriormente. Depois seguimos aqui a parte de embalagem, são embalagens plásticas mesmo normal. E segue posteriormente para a temperatura de armazenagem e comercialização, de 2 a 4 graus Celsius, evitando-se a proliferação de micro-organismos. Visto a parte de produção de queijo de Minas Frescal, vamos entrar agora na parte de produção de queijo de Minas Padrão. De acordo com o RIS-POA, lembrando novamente que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, temos que o queijo de Minas Padrão é um produto obtido de leite integral ou padronizado, pasteurizado de massa crua, prensada mecanicamente e devidamente maturada durante 20 dias. Deve apresentar formato cilíndrico, de faces planas e bordos retos. Além disso, apresenta crosta fina e são comercializados com massa entre 1 e 1,2 kg, consistência semidura, macia, de untura manteigosa, textura com buracos mecânicos e em cabeça de alfinete, pouco numerosos. E temos aqui, com relação às suas características, cor branco creme, homogênea, odor e sabor próprios, ácidos, agradáveis e não picantes, de acordo com o RIS-POA. Assim, chegamos na figura 9, que mostra o fluxograma do processo de produção do queijo Minas Padrão. Se observarmos bem, toda a parte desse fluxograma do queijo Minas Padrão, ele é semelhante ao fluxograma do processo de produção do queijo Minas Frescal. Então, vamos focar mesmo apenas nas etapas que diferem da produção do queijo Minas Frescal. Com relação à mexedura e aquecimento da coalhada, podemos ver aqui na figura 10 esse processo. Aqui temos agora um tempo de mexedura de 10 a 40 minutos, ou seja, há uma quebra maior dos globos de coalho em comparação com o queijo Minas Frescal. Com relação ao processo de mexedura, ela é realizada até atingir o ponto, ou seja, grãos mais firmes que os grãos relacionados ao Minas Frescal.
e tem-se agora aqui um aquecimento lento da massa, até 37 graus Celsius com agitação constante. Os cuidados que se deve ter é com relação a queimaduras, tanto de quem está trabalhando quanto da própria massa. Temos aqui agora o processo de enformagem, prensagem e viragem dos queijos. Vamos ver o que difere do Minas Frescal. Temos aqui na figura 11, onde podemos ver a enformagem dos queijos, onde temos a letra A, corte da massa, letra B, prensagem dos queijos, letra C, peças da forma de queijo. Com relação ao queijo Minas Frescal, até esse processo aqui era o mesmo. Contudo, quando chega-se no processo de prensagem, o queijo Minas Frescal não há prensagem, é uma pré-prensagem, que é realizada dentro das próprias formas mesmo, onde eles são enformados. Com relação ao queijo Minas Padrão, que tem uma consistência um pouco mais dura do que o queijo Minas Frescal, é realizada nesse equipamento aqui. São denominadas prensas, com uma certa pressão, ou seja, faça isso assim para que realmente se obtenha aquela textura, aquela consistência um pouco mais dura. Temos agora aqui, após a parte de prensagem, temos a parte de maturação, que não é feita também no queijo Minas Frescal. A figura 12 mostra o processo de maturação, ou seja, o tempo que esses queijos passam na câmara fria, sendo sempre virados. Nesse caso aqui, a maturação é realizada após a prensagem do queijo, como nós vimos no slide anterior. As condições: 10 a 12 graus Celsius por 10 dias, também evitando a proliferação de micro-organismos. Lembrando que no caso aqui, a umidade desse tipo de queijo ela é menor que a umidade do queijo Minas Frescal, ou seja, isso favorece a sua conservação, que é maior do que o queijo Minas Frescal, e tem o objetivo de desenvolver características específicas, ou seja, essa maturação nesse tipo de queijo é exatamente para isso, é para que ocorra reações bioquímicas, tanto da parte de sabor, estrutura e desenvolvimento de odores e sabores. Por isso faz-se esse processo de maturação nessas condições. Cuidados que devem ser tomados: virar sempre o queijo durante o período de maturação, ou seja, sempre que não se forme uma crosta bem diferente, ou então e também para que ele seja maturado de forma igual. Em relação à parte de embalagem, rotulagem e armazenamento, temos aqui a embalagem. Embalar os queijos a vácuo é embalagem polietileno, ou seja, esse tipo de embalagem aqui ela é diferente da embalagem do queijo Minas Frescal, uma vez que elas também são termoencolhíveis, ou seja, mergulha-se em água a 70 graus Celsius, ela vai se acoplar em todo o formato do queijo e melhora o seu acabamento. Com relação às informações das embalagens, deve ter data de fabricação, os ingredientes, a validade e o modo de conservação, além do órgão de fiscalização, CIF, IME e outros, etc. Quanto à sua temperatura de armazenamento e comercialização, temos que deve ser de 2 a 4 graus Celsius. Dessa forma, foi possível entender e ver na aula de hoje, com relação ao conhecimento dos ingredientes utilizados na fabricação de queijo Minas Frescal e Minas Padrão. Observou-se que a maioria dos ingredientes são os mesmos para esses dois tipos de queijo, muda mesmo é a parte do processamento em si. E conhecer e entender as etapas de fabricação desses dois tipos de queijo. Com relação ao assunto da próxima aula, temos que será vista tecnologia de processamento de requeijão de corte. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida, temos os tutores que estão sempre à disposição de vocês para explicar o que for necessário. Muito obrigado.